Mesmo eu estando no estilo minimalista, né? é, Comprando menos coisas, comprando mais coisas necessárias, né? Me livrando de coisas desnecessárias. Eu tenho coisas que eu falo assim, que eu coloco assim até como luxos, mas no dia que nós estamos hoje, vivendo hoje, eu já não chamo nem de luxo, né? Eu chamo que é prioridade na vida da gente. Eu listei aqui 7 coisas, 7 não, 8 coisas que eu não fico mais sem. E a primeira dela é o ar-condicionado. Eu, antes de ter o ar-condicionado aqui na minha casa, nossa, eu acordava assim, muito destruída no outro dia, muito quebrada, porque assim, era muito calor. Aqui na minha cidade é muito quente. Então, assim, só o ventilador, eu falava assim, que o ventilador ele parecia que era um dragão jogando fogo em cima de mim, porque ele puxava o ar quente e jogava em cima. Então, tinha vezes assim que de madrugada eu acordava para tomar um banho, para conseguir dormir. Só que no outro dia você acordava assim, moída. Só que o que acontecia? Mesmo eu tendo um ar-condicionado só, quando eu ligava o ar-condicionado, e não muito, estava vindo R$ 400 de energia, 300 e pouco, e a minha, optei, né, falei assim, eu vou optar para pôr placa solar, mesmo que eu fiz um empréstimo, né, para pôr a placa solar, eu pago 300 e poucos reais, que vai ser minha para sempre, mas eu pago ainda menos do que se eu tivesse com ar-condicionado. Na época eu tinha um ar-condicionado só, hoje eu tenho dois. E pretendo comprar mais um aqui para a sala, né? Então, para mim, na minha cidade, que ela é quente, para mim isso aí é um item indispensável. Para mim, assim, tem que ter o ar-condicionado. Outra coisa, também assim, que para mim não pode faltar numa casa, que a minha quebrou, e eu já fui atrás e comprei outra, é máquina de lavar. Eu falo assim que a máquina de lavar é como se fosse a minha ajudante, né? Porque enquanto eu tô limpando a casa, ela tá lá lavando a roupa, depois é só eu ir e colocar no varal. Não comprei a lave seca, porque aqui na minha cidade é você só pôr no varal, em 5 minutos tá seca, porque é muito quente. Então, assim, e a lave seca também é bem mais caro, né? Então, esses dias quebrou a minha máquina e eu nem esperei, na mesma semana que quebrou, já fui e comprei outra, porque eu falei, não dá para ficar sem máquina de lavar, principalmente você que trabalha o dia inteiro, né? Falei assim, então é assim, a máquina de lavar é uma mão na roda para a pessoa que trabalha o dia inteiro fora de casa. Eu falo, não só a pessoa que trabalha fora, até a pessoa que fica dentro de casa. Eu falo assim, todo mundo acho que tinha que ter uma máquina de lavar, porque ela ajuda muito, muito mesmo. O terceiro, eu coloquei. Isso daí pode ser até um luxo, sim, mas eu falo assim que é um luxo necessário. É passear pelo menos 2, 3 vezes ao ano. Não é uma viagem, porque se eu for fazer uma viagem grande, tipo assim, sair do estado de São Paulo e ir lá para o Nordeste, eu vou fazer uma viagem uma vez por ano. É viagens curtas, é um final de semana, você ir numa pousada, perto de casa, né? Perto da cidade onde a gente mora, que também não é barato. Mas eu falo assim, dá pra gente ir driblando, pelo menos 2, 3 vezes por ano, a gente tentar distrair a cabeça. E, de vez em quando também, a gente dá esse presente pra gente, de sair num restaurante, numa pizzaria, para não ficar aquela mesmice dentro de casa, né? Então, assim, é bom, eu falo assim, que às vezes a pessoa que tem filho, é bom às vezes assim, a gente até sair só de vez em quando, né? Lógico que a gente tem que, de vez em quando, levar os filhos, né, também. Mas, pelo menos, uma dessas vezes, o casal ir sozinho, para poder conversar, para poder colocar o papo em dia, porque talvez na casa, fica ali na casa, não consegue conversar, porque tá os filhos, tá ali, quando você vai conversar, já tá te chamando, e não. Então, uma vez por semana, você pega o seu Vale Night e vai só você e seu marido e se divirta, deixa os seus filhos com os avós, né? Pede para eles ficarem pelo menos uma noite e tá tudo bem. A quarta coisa também, que eu falo assim, que é muito importante, principalmente para quem tem criança, né? É um transporte próprio. Ter um carro, mesmo que não seja um carro novo, gente, mas um carro que possa te levar você no mercado, que possa te levar um filho numa escola, um filho no médico,
Isso aí eu acho, assim, também muito importante. Isso aí já não é nem a classe de ter luxo. Eu falei assim, mesmo que você não tenha um carro, né? Hoje em dia tá muito essas motinhas elétricas, né? Que até adolescente tá com essas motinhas elétricas. Eu falei assim, essa aí já quebra um galhão para pessoa, porque você sair numa cidade, igual a minha cidade, que é quente, é muito, muito, muito quente, e você sair daqui e lá no centro da cidade, andar 4 quilômetros com uma criança, então é bem complicado. Então, assim, eu acho assim, que não chega nem a ser luxo você ter um carro hoje. Assim, eu acho que acaba sendo até uma necessidade você ter. Só se você assim, tiver o dinheiro para você falar assim, eu saio pouco, eu não uso muito carro, e eu vou pagar, quando eu precisar sair, eu vou pagar um Uber. Aí, joia, porque carro também ele dá muito gasto, né? Então, eu falei assim, então é muito bom pagar um Uber. Compras, o mercado, geralmente, se você pedir, eles entregam a compra para você. Então, assim, dá para ir driblando o carro, né? Mas se você tiver um transporte próprio, com certeza é muito, muito melhor. O 5, que aí esse eu já coloco assim um pouco assim que é luxo, sabe? Me vestir bem. Não ficar comprando só coisinhas de promoção. Porque eu falo assim, quando a gente só fica em promoção, a gente parece que só fica com um pensamento de escassez. Só indo em lojinhas que só vende coisas de promoção. Parece que a gente não consegue pensar numa coisa mais sofisticada, né? Um pouquinho mais caro. Então, assim, eu falo assim que fica um pensamento muito de escassez, um pensamento muito limitante, né? Eu só vou comprar aquilo se estiver na promoção, só vou na promoção. Lógico, se você puder passar, tem muita gente, até rico faz isso, tá? Passar esse final de ano e falar assim, em janeiro, né, eles colocam muita promoção de coisas boas. Aí sim, aí é uma atitude até louvável, né? Porque tem muitos ricos que eu conheço que fazem isso de começar o janeiro e eles colocam as coisas em promoção, vai lá e compra. Aí é bem bacana, né? Mas você ficar aí nessas lojinhas que vende só coisas de segunda, terceira linha, tem coisas que vêm até furada. Então, eu falo assim, você está trazendo a escassez para sua vida. Então, isso não é bom, não é bom mesmo. O sexto, que eu tenho aqui na minha casa, eu falo assim que eu não consigo mais ficar sem, são os eletrodomésticos, né? Que é panela, eu não vou nem falar de liquidificador, que liquidificador e batedeira é uma coisa assim que todo mundo tem, né? Mas a panela elétrica, eu não consigo ficar sem mais, porque eu acho assim que se eu ficar sem a panela elétrica, eu já tentei fazer arroz na panela normal, eu acho que eu acostumei tanto com a panela elétrica, que toda vez que eu fazia eu queimava. Então, assim, eu tenho a panela elétrica, o aspirador de pó, eu tenho aquela vassourinha, eu não tenho o robozinho, eu tenho aquela vassourinha, e para mim ela é muito boa, gosto demais dela. Então, assim, se ela quebrar, eu falo que eu compro outra, porque eu tenho gatos, né, e solta muito pelo. Então, ela puxa todos os pelos. Então, para mim, é um item indispensável. É a panela elétrica, é a air fryer, a vassourinha, que é o aspiradorzinho de pó, e o mop. Por que o mop? Tem gente que não gosta, porque fala que não seca direito e tal. Só que o mop, eu falo assim, que ele evita você de ficar ali toda hora baixando para torcer o pano. E principalmente quem tem problema na coluna, ele ajuda bastante, né? Para você não ficar baixando toda hora. Então, assim, já tive um mop, quebrou, eu já comprei outro. Então, assim, sempre tem um mop aqui em casa. Porque você eu não consigo ficar sem, né? E pelo menos, se não fica aqueles pano pendurado, eu já termino, já dou uma lavadinha nele e já tá tudo certo. Então, eu também não fico sem o mop. Outra coisa que eu já fiz muito essa bobeira e hoje eu não faço mais. Óculos. Hoje o meu óculos ele é de longe e perto, mas eu comecei com óculos só de perto, porque eu não usava óculos. Nunca usei óculos. Então, quando eu fiz 40 anos, eu já comecei a ver que a visão começou a ficar tudo embaçada. Aí eu comecei a usar óculos para perto. Passou mais 10 anos, eu vi que eu já não estava enxergando tão bem de longe. Fiz o exame e eu precisava do óculos multifocal. Ele é bem caro. Assim, dependendo, só a lente que eu fiz, porque eu já tinha armação, mas só a lente que eu fiz dele, eu paguei quase R$ 1.000, só a lente. E por que eu falo para vocês que o óculos tem que ser uma coisa boa?
porque eu fiz em outro lugar, só gastei o dinheiro. Fiz em outro lugar o óculos, principalmente o multifocal. O óculos de perto, ele não é tanto, que só de perto ele não atrapalha tanto e ele é bem mais em conta. Mas o multifocal, se você não colocar uma lente boa, eu sei porque aconteceu isso comigo. Se você não colocar uma lente boa, o que vai acontecer? Você não vai conseguir enxergar. Não vai conseguir enxergar nada. E eu tive que refazer o óculos, então eu já tinha armação, aí fiz só a lente. Então o óculos tem que ser um óculos bom. Quantas vezes que eu já comprei óculos do Paraguai? Como era só de perto, então eu tinha vários óculos aqui dentro de casa, porque eu falei assim, se o óculos, se eu perco um, porque eu sempre perdia, né, que eu não ficava com ele direto no rosto, eu tenho outro, mas era do Paraguai. E hoje não, hoje eu vou na ótica, eu passo por consulta com oftalmo e vou e compro um óculos bom, mesmo que eu divida, mesmo que eu parcele, mas eu falei assim, não, a minha visão é tudo, né? Então eu tenho que ter um óculos bom, bom mesmo. Mesmo que for caro, eu falei, não tem problema. E o oitavo item, que para mim é o mais importante, aí antes de eu falar o oitavo item, gente, eu vou falar para vocês. Compartilhar o vídeo se vocês gostarem, deixar um like, hypar, se aparecer hypar para vocês, porque isso aí vai me ajudar muito, os conteúdos, né? O YouTube entender que estão gostando dos conteúdos e mandar para mais pessoas. Então, se você puder me ajudar nisso, eu fico muito agradecida. E me seguir, que eu fico muito agradecida. E o último item, que para mim é o mais importante de todos mesmo, de tudo, é a alimentação, gente. Alimentação, para mim, assim, é o primordial. Sabe, você comer coisas boas. Não precisa ir lá no mercado e comprar as coisas mais caras que tem, se você não tem dinheiro e tal, mas você tem uma fruta, você tem uma verdura, você tem uma carninha, pelo menos de vez em quando, né? Porque eu sei que a vida hoje está muito difícil, não tá fácil. Cada vez que você vai no mercado, você deixa ali 150, R$ 200, não tá fácil. Mas, gente, a alimentação é o primordial para nossa saúde, para nossa vida, né? Porque se a gente só comer coisas ruins, como que vai ficar a nossa saúde? Então a gente tem que começar a comer coisas boas. Então esse último item para mim é o primordial de todos, 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 todos. É você conseguir se alimentar bem, você ter um almoço bom, você ter uma janta boa. Mesmo que você não, tem gente que fala, eu não costumo jantar. Ok, então substitua pelo almoço. Tenha um almoço bom, tenha umas frutinhas para você comer durante o dia, que eu acho que isso aí é o primordial, que qualquer pessoa que seja de classe baixa é o mínimo que tem que ter, né? Uma alimentação boa. Assim, às vezes eu fico triste de ver, assim, igual o Natal. Eu nem gosto muito quando chega o Natal, porque eu sei que tem muitas pessoas que não têm nem o que comer, né? Então, assim, eu fico bem triste quando chega essa época. Mas, assim, o brasileiro, o Brasil é rico. Então, assim, o mínimo que a pessoa tem que fazer é ter coisas boas para comer. Às vezes eu vou no mercado e eu vejo banana, maçã, tudo estragando. Eu falei, gente, eu sempre falo, por que eles não pegam essas coisas que já amanhã já não prestam mais e colocam por R$ 1? Não, mas eles colocam por 5, R$ 7, uma coisa que no outro dia vai estar tudo no lixo. Então isso aí, até hoje, assim que eu vou no mercado, não me cabe na minha cabeça, sabe? Não entra na cabeça. Eu falo, amanhã vai estar tudo no lixo. Então eles preferem jogar do que colocar ali um precinho de R$ 1, que vai acabar, todo mundo vai comprar e todo mundo vai se alimentar bem. Então o vídeo de hoje foi esse. A gente se vê no próximo vídeo. Com amor, Rose.